Voltamos e agora a gente vai conversar um pouquinho, vou aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o ouro e diamante na colônia portuguesa. Porque o Portugal, a metrópole Portugal, não fez a exploração só através do plantio da cana-de-açúcar e da comercialização de açúcar, dos engenhos e tudo mais. A gente sabe que, além disso, tiveram muitas outras formas de exploração da terra, né? Inclusive produzindo algodão, tabaco e muitas outras coisas. Mas um dos viés também, um dos campos de atuação econômica da coroa portuguesa foi a exploração de ouro e diamante aqui no Brasil. Tem aqui essa foto mostrando, né, uma mina, essas escadas aqui super íngremes e perigosas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que lá no final do século XVII, os bandeirantes paulistas descobriram que algumas regiões de São Paulo, entrando mais no território, tinha ouro. Foi então descoberto Minas Gerais, que levou esse nome de Minas Gerais porque tinham muitas minas de ouro, de diamante, de uma diversidade, de uma sorte absurda de minérios a serem explorados. Então, os bandeirantes, queria deixar aqui para vocês registrados, foram homens patrocinados ou por pessoas, digamos assim, pela iniciativa privada, né? Por pessoas que queriam conquistar mais terras e descobrir mais territórios, e também pela coroa portuguesa. Então, patrocinou, deu dinheiro a esses homens que eram chamados de bandeirantes, para que eles adentrassem o território do Brasil, para descobrir novos lugares para serem explorados, principalmente em relação à exploração mineral. Inclusive, descobrindo povos, né, que poderiam ser dominados e escravizados. Então, os bandeirantes foram os responsáveis por adentrar o território brasileiro de forma violenta e cruel. E assim, hoje em dia a gente até vê que em alguns lugares ainda continuam tendo homenagens aos bandeirantes, né? Como se eles fossem heróis nacionais por terem feito esse processo de adentramento aí do território. E aí é algo que a gente precisa pensar com muito cuidado, que tipo de homenagem é essa, né? Eu acredito que a gente precisa olhar com muita criticidade para esse momento da história e rever quais são os tipos de homenagem que o Brasil ainda continua fazendo, né? Qual parte da história a gente quer homenagear e a gente precisa olhar com uma certa criticidade. Então, os bandeirantes foram os responsáveis aí por adentrar o território e descobrir onde tinham locais para explorar o ouro. Deixa eu tirar aqui a câmera. Pronto. Então, a corrida do ouro atraiu toda sorte de gente. Era tipo assim, ganhar na loteria, vou ganhar na Mega Sena. Vou para o local onde tem exploração de ouro. E tinha aquela promessa de que assim, eu vou descobrir algum ouro, algum bojo, e vou ficar rico, vou mudar de vida. Então vinham pessoas, homens, mulheres, ricos, pobres, gente que era da igreja, gente que não era da igreja, mestiços, índios, toda sorte de gente. Só que os engenhos, inclusive, tiveram uma quebra, né? Onde se produzia açúcar, porque todo mundo veio para essa tal dessa corrida do ouro. E a gente sabe, obviamente, que algumas pessoas, inclusive escravizados, pessoas que estavam em condições de escravidão, muitas tentavam, né, de alguma forma pegar alguma espécie de ouro para conquistar a liberdade e comprar sua alforria. A gente sabe que nem todo mundo conseguia enriquecer, enriqueciam os que já eram ricos e algumas pessoas conseguiam mudar um pouco de vida, mas a mobilidade social nessa época não era tão grande. Então aí a gente já sabe que a corrida do ouro trouxe todo mundo aqui para o Brasil. Que tem a chargezinha, né? Cerca de 4.000 portugueses chegavam por ano aqui, então todo mundo falava, não, para ir para o Brasil, para pegar ouro, eu não me importo, eu pego esse barco, faço a viagem de 8, 9 meses sem problema, para eu vir para essas terras e conseguir pegar ouro, né? Aí eu coloquei aqui essa charge, vou ler aqui para vocês. Lamento, mas todas as caravelas estão lotadas pelos próximos 10 meses, reforçando essa ideia de que muitos europeus, muitos portugueses, vieram também para essa corrida do ouro aqui no Brasil. Esse processo nos trouxe a miscigenação e a mestiçagem, né? Então, pontuar aqui para vocês que esse encontro de diferentes povos, culturas, não foi um encontro harmônico, não foi assim um grande encontro entre povos africanos, indígenas e europeus. Foi um processo marcado por muita violência,
violência sexual, violência física, pelo processo de escravidão, que é um grande crime de horror, que eu sempre repito para vocês, né? Precisa ser encarado como tal, e o Brasil atualmente ainda precisa rever e fazer muitas políticas públicas para a gente caminhar aí para reparar toda essa história de desigualdade e violência, inclusive de hierarquização, né, entre povos, entre os considerados superiores e os considerados inferiores, que precisavam ser civilizados. Então, queria terminar essa aula de hoje com essas reflexões e esses conteúdos. Espero que gostem e até a próxima.